Vamos bater um papo com a Andréia Amorim, psicóloga, que eu vi ela prestando bastante atenção nesse desabafo dessa mãe, né, Andréia? Boa tarde, seja bem-vinda. E a gente recebe aqui duas mães que estão te representando. Você que está em casa acompanhando a gente, olha, a Alessandra e a Raiza estão aqui dando voz ao seu sentimento. Não é isso, Raiza? Boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Você está nessa loucura aí também, dessa mãe? Nessa loucura, na mesma loucura, organizando rotina, conhecendo novos professores, organizando. Eu gosto de organizar a rotina já assim semanal de uma vez, porque a nossa rotina é bem corrida e as crianças, para se adaptarem também a esse retorno das férias, né, elas têm que ir voltando gradativamente. Então eu coloco elas para me ajudar a organizar a rotina delas. E hoje foi o dia de ver os professores, conhecer qual era a sala, né, ver a questão da Topic que vai levar, que vai buscar e organizar tudo isso. Elas estavam muito ansiosas, estão todas eufóricas e felizes que voltaram às aulas. A gente não sabe quem precisa de mais adaptação. As crianças, naquela questão de dormir mais cedo, de reduzir tela, né? Enfim, horário para tudo. Ou se é a gente, Ale. Quem precisa de mais adaptação? A gente na vida deles ou eles, né? Assim, são perguntas que a gente se faz, não é isso? Eu acredito que todos nós, Roberta. Com certeza. Né, em casa, nas férias, a gente libera, né, algumas coisas, comer uma bobagem a mais, ficar um pouco mais no celular, dormir tarde, acordar tarde. E poucos dias antes das aulas começarem, a gente volta, né, para aquela rotina. Aos poucos, né? Justamente para não ter aquela dificuldade de adaptação. Mas é uma loucura, uma correria que eu amo, Roberta. Amo. Você gosta dessa vida com adrenalina, né? Eu gosto. Gosto dessa readaptação, no caso do meu filho. Né? Mas é fácil com ele fazer essa readaptação? Tipo assim, da noite para o dia, ó, até ontem você estava de férias, a partir de agora você voltou às aulas, vai dormir cedo. Ele dorme cedo? Então, ele tenta, né? Vai para a cama, né, mais cedo, mas dormir mesmo não. Por isso, nós começamos alguns dias antes, né, das aulas recomeçarem. Então, ele reluta um pouquinho, né, mas consegue porque ele tem a consciência de que depois a rotina vai ser puxada, né? Como é que a gente faz, Andréia, para que a gente não surte nessa readaptação das crianças e da gente também na vida, né? Que tudo está voltando a andar, porque a gente ainda tem ainda o período do carnaval, mas isso já começa antes, né? Tem que começar antes, né? Não é, hoje, dia 9 hoje, né? Dia 9 começaram as aulas, não, tem que ser alguns dias antes, pelo menos uma semana antes, e reorganizando o sono, né? A alimentação, reduzindo tela, porque senão as crianças vão sofrer muito e os pais também, porque aí não vai conseguir acordar, ou vai demorar, vai chegar atrasado. Então, a organização tem que estar dentro de casa já há alguns dias. Lá em casa rolou uma chantagem, os meus voltaram a estudar na semana passada. Aí queriam doce. Mãe, deixa eu comer um doce, deixa eu comer um doce. Eu falei, gente, a vida já está voltando ao normal, já voltou ao normal. Mas é só mais umzinho. Eu falei, não, é durante a semana. E aí, a gente cede, não cede? A minha vontade é ser assim, falar assim, não, abrupto, ó, acabou, já era. E aí, você cederia? Você cede? Depende. Se cumprir os requisitos que eu solicito, tudo certinho, se fizer toda a organização, aí eu dou uma cedida, assim. Mas eu deixo também mais para o fim de semana, né? Eu regro muito. E vale lembrar também, Roberta, que esse ano é um ano atípico, né? É um ano de Copa, é um ano de eleições, é um ano, assim, que a gente tem... A gente tem mais de 10 feriados esse ano prolongados. Mais de 10 feriados. Né? Se a gente for ficar abrindo mão para tudo, a vida vai virar muito mais exceção do que rotina. Sim, concorda? Concordo. Né? Mas aí, você é firme nessas decisões com ele? Não, hoje você não vai comer bobeira e não vai? Com certeza, Roberta. Tem o que ser, né? A exceção já passou, né? Que foram as férias, né? Como se fosse uma recompensa, né? De ter tido um ano puxado mesmo, até mesmo cansativo, posso dizer para você que foi, né? No ano passado, ele entrou numa outra escola, no primeiro ano, então foi algo assim, muito diferente. A gente viu que foi um ano muito cansativo para ele, fisicamente, mentalmente também. Né? Então, ele teve o bônus, ele teve a exceção dele nas férias, e ele espera isso também. Mas acabaram as férias, volta para a rotina normal.
que ele precisa entender isso e entende. E o que tem de mãe que já se sobrecarrega na primeira semana, já atinge o pico de estresse, Andréia? Sim, mas é a organização, precisa, para ela e para as crianças. Porque se não organizar antes, não entender como é que vai ser a semana, né, vai ficar tudo acumulado e aí vai ficar emocionalmente, né, desgastado, cansado, aí começam os problemas, briga, cobranças. Quando você diz assim, a organização, o que a gente tem que pensar? O que é um dia antes? Separar mesmo o uniforme da criança, né? Traz ideias na prática para ilustrar bem para o nosso público. Eu acho que em relação ao sono, antes, uma semana antes, pelo menos, já ir começando, né? Porque vai ser difícil. A criança estava indo dormir meia-noite, agora tem que dormir 9 horas da noite. Então, já começar, porque no início... e também não é só para colocar para dormir mais cedo, é também acordar mais cedo. Porque a criança está lá olhando para o teto, vai acabar dormindo meia-noite. E aí acorda no mesmo horário que estava acordando nas férias? Não. Então, organizar o horário, né? E a mãe que puder, claro, acho que cada uma tem a sua forma de trabalhar, mas se organizar, sim, num dia anterior, se puder, mochila, sabe, checklist? Mochila, lancheira, isso, aquilo, o que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer isso para o nosso dia a dia do trabalho e eu acho que as mães para isso também, para não sobrecarregar a mente. Senão, a gente surta, né? E aí, a gente surtando acaba deixando as crianças também apavoradas, polvorosas com isso. São 3 horas da tarde, eu quero saber qual é a sua opinião. Como é que está sendo essa volta às aulas aí na sua casa? As crianças estão se adaptando novamente, facilmente a essa rotina? E você também tá? Tá mais difícil para quem? Para a mãe se adaptar novamente à rotina das crianças ou para os próprios pequenos? E vamos perguntar para os pais também, né? A nossa audiência masculina tem pai que também assume essa função dentro de casa. É ele, às vezes, que prepara a merendeira, que vai fazer o corre de levar para a escola. Quantas famílias a gente tem essa presença masculina do jeito que deveria ser? E quando não tem, aí tudo se torna mais difícil na vida da mãe, né? Você ouve muito esse relato no seu consultório? Muito, principalmente o primeiro dia. Ai, meu filho, se for pequeno, mais, né? Chorou, eu tive que ficar mais de 1 hora lá para ele parar de chorar. Então tem, assim, muito estresse, né? Eu acho que a primeira semana é uma semana, principalmente para os pequenininhos, de muito estresse. Os maiorzinhos, se eles estudarem na mesma escola anterior, vai ter um reencontro legal com os colegas. Mas os pequenininhos, às vezes, não tem muito isso. Se mudar a tia, aí é mais complicado ainda, porque é outra tia, tudo novo. Mas é aquilo, daqui a pouco a criança se acostuma novamente. De todas as readaptações, qual foi mais difícil? A alimentação? Parar de comer guloseima? Redução do uso de telas? Dormir cedo? O que foi mais difícil na casa de vocês? Para mim, o mais difícil foi realmente redução do uso de telas. Redução do uso de telas de televisão também. E porque o horário coloquei, mas a redução do uso de telas, eles ainda ficam naquela empolgação, né? E aí reorganizei e já se adaptou, né? Agora a empolgação dos coleguinhas, de conhecer os novos coleguinhas que chegaram, né? E é isso. Mas a redução do uso de telas foi o mais difícil lá em casa. E para você, como mãe, qual que foi o mais difícil? Para mim, como mãe, foi dormir. Porque a gente é a última a dormir, né? Porque a gente fica naquela ansiedade de organizar realmente a rotina semanal, né? Eles dormem tudo, eles fazem a rotina deles, mas a gente que fica nos bastidores para organizar tudo isso é mais cansativo. Então, você fica com aquela preocupação, né? Então, realmente é uma semana estressante pra gente, o início das aulas, assim. E para você, Ale? Também, Roberta, diminuir o tempo de tela e dormir mais cedo. Mas não foi tão difícil, né? Porque o Enzo ele aceita assim, de boa, como eu te falei. Ele sabe o que ele passa, como é cansativo, né? Fisicamente, mentalmente também. Então, ele aceitou, mas eu percebi que teve uma certa assim, dificuldade para se readaptar. Chegaram comentários, boa tarde, eu sou Fabrícia de Cariacica, eu tenho 4 na escola. Nossa, imagina a loucura na casa dessa mãe. Cadê minha blusa? Cadê minha meia?
O menino hoje foi a primeira vez na creche. Nem chorou. Aí a adaptação ainda é diferente, né, mãe? Essa daí requer muita paciência mesmo. Outro relato de uma mãe que falou aqui que ela é mãe atípica. E detalhe, a criança faz terapia, corre para a escola, tem rotina, todo dia é bem intenso. Meu filho faz terapia de 8 horas da manhã ao meio-dia. Aí eu corro para dar comida, levo para a escola, busco às 4 da tarde. É muito mais intensa até do que uma mãe normal, né? A vida de uma mãe atípica e a rotina é muito mais importante no caso dessa mãe, né, Andréia? Total, né? Porque tem os horários das terapias, da fono, de vários profissionais. E a própria criança, né? A regulação dela depende da... Isso. Muitas vezes, quando a criança ela tem, né, algo, né, de uma mãe atípica, normalmente ela não tira ele tanto da rotina, né? Porque a criança não dá conta de ficar desestabilizada ali no meio. Então, essa mãe atípica, ela às vezes ainda tem nas férias que manter muitas coisas para a criança ficar bem. E agora, voltando, tudo também. E é como eu falei, se organizar antes para a cabeça ficar melhor, para tentar relaxar um pouquinho dentro dessa loucura. Perfeito. Fica a dica, viu, mães? Obrigada pela presença de vocês, Raiza, Alê e Andréia. Beijo nas crianças.